Notícias do dia, ano 7, número 2259. Dia 26 de janeiro de 2023, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia da Gula. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 19 graus, máxima de 26 graus, Brasília, Distrito Federal. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,08. Valor do euro, em baixa, R$ 5,54. Índice Bovespa, em alta, 1,1%, 114.270 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,73%, valendo R$ 119.492,36. IPCA, em alta, 0,62%, dezembro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 7 de dezembro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 317,62. Notícias nacionais. No Uruguai, Lula defende acordo entre China e Mercosul. Para presidente brasileiro, antes é preciso destravar ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia, aprovado em 2019, mas sem ratificação dos membros dos blocos. Após 4 anos da tragédia em Brumadinho, parentes cobram justiça. Em Belo Horizonte, em reunião do movimento dos atingidos por barragens, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ouviu pedidos de justiça de parentes das vítimas. Censo é garantido por mecanismos de controle, diz IBGE. O Instituto informou que foram visitados até o dia 24 deste mês, em várias partes do país, 89 milhões de domicílios. Até agora, 184 milhões de pessoas foram recenseadas. STF multa Telegram em R$ 1,2 milhão por descumprir bloqueio de conta. Alexandre de Moraes diz que o bloqueio da conta do deputado eleito Nicolas Ferreira não é censura e está autorizada pela legislação nos casos de desvirtuamento da liberdade de expressão. Ministro Edson Fachin, do STF, prorroga prazo para plano de proteção de indígenas isolados. Plano foi pedido ano passado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que alega omissão do governo e risco real de extermínio de indígenas que vivem isolados. Justiça condena 3 ex-delegados a pagar indenização por tortura. Cada um dos ex-delegados condenados terá que pagar R$ 1 milhão, valor que será revertido ao Fundo de Direitos Difusos. A sentença foi dada pela juíza Diana Brunstein, 7ª Vara Civil Federal de São Paulo, que acolheu o pedido do Ministério Público Federal, MPF. Ainda cabe recurso da decisão de ambas as partes. Polícia Federal investiga fraudes na obtenção de registro de armas. Documentos falsos eram usados para burlar a fiscalização, visando conceder o registro de colecionador, atirador ou caçador, CAC, a pessoas que não possuíam requisitos para obtenção de armas de fogo. Polícia Federal instaura inquérito para apurar suposto genocídio contra Yanomami. A Superintendência da Polícia Federal em Roraima conduzirá as investigações. O inquérito foi instaurado a pedido do Ministério da Justiça e correrá em segredo de justiça. Polícia de Mato Grosso procura suspeitos de planejar fuga de penitenciária. A Justiça autorizou a prisão, em caráter preventivo, de 8 suspeitos de participarem de uma tentativa de resgatar presos da Penitenciária Central do Estado. Líder do PCC é transferido de Rondônia para o Distrito Federal. O motivo da mudança de presídio, segundo revelou o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, seria a existência de um suposto plano de fuga de Marcola da unidade. Sandro Avelar é confirmado novo secretário de Segurança do Distrito Federal, delegado da PF desde 1999. Avelar comandou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal de 2011 a 2014. Ele teve o nome anunciado na tarde desta quarta-feira, 25, pela governadora em exercício, Celina Leão. Conselho aprova nomes de mercadante para presidente do BNDES. Conselho de Administração do BNDES também aprovou para a diretoria do Banco Teresa Campelo, Natália Dias e Helena Tenório. Todas as aprovações foram por unanimidade. Trabalho escravo. 2.575 pessoas foram resgatadas em 2022. Dados do Seguro-Desemprego mostram que 9 em cada 10 vítimas eram homens. Quase um terço tinha entre 30 e 39 anos e mais da metade eram nordestinos. Incêndio atinge Teatro Castro Alves, em Salvador. Segundo os bombeiros, as chamas se concentraram no teto do espaço, que é o maior complexo de salas de espetáculos da Bahia. A Defesa Civil informou que, por volta das 16 horas, as chamas já estavam controladas. Brumadinho, segue em sigilo o nome de 19 indiciados pela Polícia Federal em 2021. Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens teme que a morosidade em apontar culpados termine em impunidade. Temos receio de que o caso fique impune. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, autoriza a ativação do 5G em 78 municípios médios. A oferta do serviço de tecnologia 5G é facultativa às operadoras de telecomunicações detentoras de outorgas e elas é que devem solicitar ativação para a Anatel.
Vendas do Tesouro Direto atingem 42,417 bilhões de reais em 2022. Títulos corrigidos pela Selic foram os mais procurados em dezembro, com 61,5% do total. Papéis vinculados à inflação tiveram participação de 27,4% e os prefixados, de 11,1%. Banco Central deixa de regular cartões de auxílio alimentação em março. Órgão diz que medida melhora as condições para a expansão do universo de empresas que oferecem esse serviço e favorece o desenvolvimento de novos modelos de negócios. Índice de Confiança do Consumidor, ICC, recua 2,2 pontos em janeiro, diz Fundação Getúlio Vargas, FGV. Indicador ficou em 86,4 pontos. Segundo a FGV, a piora das expectativas em relação aos próximos meses contribuiu para a retração do ICC este mês. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, estima que Carnaval movimente 8,1 bilhões de reais em todo o país. O Carnaval é a data comemorativa mais importante do turismo, diz economista da CNC. Segundo Fábio Bentes, até quem não gosta de Carnaval acaba gastando dinheiro em viagens. Dólar cai para R$ 5,08 e atinge menor nível desde novembro. Moeda norte-americana fechou no menor valor em quase 3 meses. Bolsa de Valores superou os 114 mil pontos e atingiu o patamar mais alto desde o início de novembro. Mega Sena, concurso 2558. Ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio fica estimado em 75 milhões de reais para o sorteio do próximo sábado. 28. Dezenas sorteadas: 02, 10, 18, 25, 34 e 44. Esportes. Campeonato Sul-Americano Sub-20. Primeira fase, quarta rodada. Argentina 1, Peru 0. Campeonatos estaduais. Campeonato Carioca. Audax Rio de Janeiro 1, Nova Iguaçu 1. Volta Redonda 5, Resende 1. Campeonato Catarinense. Hercílio Luz 1, Avaí 0. Campeonato Cearense. Ferroviário 0, Atlético C1. Campeonato Gaúcho. Avenida 1, Internacional 1. Campeonato Goiano. Crack 3, Goiás 3. Atlético Goianiense 1, Anápolis 2. Campeonato Paraibano. Souza 0, Campinense 1. Campeonato Paranaense. Rio Branco 0, Aruco 1. FC Cascavel 1, Cianorte 1. Atlético Paranaense 3, Foz do Iguaçu 1. Campeonato Paulista. Bragantino 2, Ferroviária 0. Ituano 1, Palmeiras 3. Campeonato Pernambucano. Porto Pé 1, Afogados 1. Campeonato Potiguar. Alecrim 1, América RN 3. Palmeiras marca nos acréscimos, vence o América Mineiro e é bi da Copinha, campeão em 2022. Verdão venceu a competição novamente com o triunfo por 2-1, no estádio do Canindé. Stefani e Matos ganham de virada e vão à final do Aberto da Austrália, após jejum de 40 anos. Uma dupla totalmente brasileira volta a decidir um título em Grand Slam. Final será às 5h30 de sábado, 28, contra os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna. E Manitou está na final de duplas de cadeirantes no Aberto da Austrália. Na decisão do título, a parceria do brasileiro com o sul-africano Donald Ramfadi terá pela frente os holandeses Sam Schroeder e Niels Vink. No ano passado, Manitou Silva foi vice-campeão de duplas em Roland Garros. Fórmula 1 acusa presidente da FIA de interferência comercial. Presidente da federação, Mohammed Ben Sulayem, discordou publicamente do cálculo dos direitos comerciais do esporte, acima de 100 bilhões de reais, apresentado pela controladora da F1 Liberty Media. Notícias internacionais. Unesco dá centro de Odessa, uma cidade portuária estratégica na costa do Mar Negro da Ucrânia, status de patrimônio mundial em perigo. Cidade foi bombardeada várias vezes pela Rússia desde a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. O objetivo da medida é ajudar a proteger o patrimônio cultural. Volodymyr Zelensky pede ao Ocidente mísseis de longo alcance e aviões de combate. Presidente da Ucrânia agradeceu pelos mais de 40 tanques de guerra que serão enviados pelos Estados Unidos e Alemanha. Joe Biden diz que Estados Unidos e Europa estão completamente unidos em apoio à Ucrânia. Países do Ocidente anunciaram a entrega de diferentes tipos de veículos blindados ao governo de Volodymyr Zelensky. Autoridades da Espanha prendem idoso suspeito de enviar carta-bomba à embaixada ucraniana. Aposentado de 74 anos teria agido sozinho, mas investigadores não descartam a possibilidade de haver outros envolvidos. Ataque à faca em trem na Alemanha termina com 2 mortos, de acordo com as autoridades. Suspeito pelo atentado foi detido. Não há informações sobre a motivação para o crime. Twitter enfrenta processo legal na Alemanha por conteúdo antissemita. Queixa Tribunal de Berlim diz respeito a publicações antissemitas que não foram excluídas, embora tenham sido denunciadas. Na Alemanha, negar o Holocausto é crime.
China diz que pico da Covid teve 7 milhões de casos e 4 mil mortes. Dados são do Centro para Controle e Prevenção de Doenças do país e foram divulgados nesta quarta-feira, dia 25. Especialistas dizem que números podem ser subestimados. Coreia do Norte fecha a capital por doença respiratória. O aviso não fez nenhuma menção à Covid-19, embora cite um aumento nos casos de gripe recorrente e outras doenças respiratórias. Medida vale por 5 dias. Neve forte causa estragos no Japão conforme onda de frio varre a Ásia. Fenômeno extremo provocou congestionamento, forçou centenas de cancelamentos de voos, interrompeu viagens de trem e deixou pelo menos uma pessoa morta. Cuba condena 15 manifestantes do 11 de julho até 13 anos de prisão. Até o momento, mais de 700 sentenças foram proferidas pela justiça do país, com penas máximas de 30 anos de reclusão. Depois de 2 meses, ganhador de mais de 10 bilhões de reais em loteria nos Estados Unidos ainda não retirou o prêmio. Segundo a California State Lottery, sortudo tem até 1 ano para reivindicar a quantia antes do valor ser cancelado pela empresa. Presidente do Uruguai diz a Lula que não vai desistir de acordo com a China. Lacalle Pou conversou com o presidente brasileiro e afirmou que não vai abrir mão de tratado de livre comércio com asiáticos. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1531, o terremoto de Lisboa mata cerca de 30 mil pessoas. Em 1788, primeira frota britânica, liderada pelo almirante Arthur Phillip, navega pela Baía de Sydney, Port Jackson, para fundar Sydney, o primeiro assentamento europeu permanente no continente. Comemorado como o Dia da Austrália. Em 1905, encontrado o maior diamante do mundo, o diamante Cullinan, de 3.106 quilates na mina Premier, África do Sul. Em 1911, o norte-americano Glenn H. Curtiss voa o primeiro bem-sucedido hidroavião americano. Em 1930, Congresso Nacional Indiano declara 26 de janeiro Dia da Independência da Índia, que só seria alcançada 17 anos depois. Em 1965, Hindi se torna a língua oficial da Índia. Em 1970, fundação da Universidade de Franca, em São Paulo, Brasil. Em 1998, escândalo Levinsky. Na televisão americana, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, nega ter mantido relações sexuais com a ex-estagiária da Casa Branca, Mônica Lewinsky. Em 2015, um caça F-16 Fighting Falcon da Força Aérea Grega cai na base aérea de Los Llanos em Albacete, Espanha, matando 11 pessoas e ferindo outras 21. A aeronave sofreu uma avaria ao decolar, caiu na plataforma de estacionamento e se chocou com algumas aeronaves que estavam no solo. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.